Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre nossas vidas nesta quinta-feira, dia 5 de março do ano 2026. Agradecidos ao Senhor por este dia mais de vida que o Senhor está nos dando. Agradecidos ao Senhor pelo descanso, pelo sono, pela reposição das nossas forças, enfim, agradecidos ao Senhor por ter acordado e ver este maravilhoso dia. Cada dia traz como poderia dizer, suas bênçãos, mas também seus problemas, decisões que devemos de tomar, enfim. Cada dia é um dia diferente. Bom seria nós aprender a viver o nosso dia a dia sempre debaixo da poderosa graça do Senhor. Sempre debaixo da poderosa graça do Senhor. Que bom seria se nós aprendêssemos isso, a obedecer, a honrar, a glorificar o nome do Senhor a cada dia. Bom dia, nossa irmã Delta, ali na cidade de Santa Maria. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã de quinta-feira e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Tudo aquilo que nós fazermos aqui nesta terra, no nosso dia a dia, sempre vai ter uma consequência, ou boa ou ruim. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Daremos continuidade hoje ao livro de Números, capítulo número 12, que começamos ontem. E o versículo número 1 do capítulo número 12, somente para fazer uma retrospectiva, para logo entrar no tema de hoje em cheio, nos fala de que Miriam, irmã de Moisés, Arão, irmão de Moisés, murmuraram contra ele, falaram contra Moisés. Deus vai chamá-los à tenda da congregação. Ali eles vão serem chamados à tenda da congregação. E o Senhor vai falar a Moisés, a Arão e a Miriam, vai dizer para eles, vós três, para sair da tenda da congregação. Ali, entre outras coisas, irmã Idalina, bom dia, nesta manhã de quinta-feira, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa de uma maneira muito em especial. Deus, entre outras coisas, vai confirmar o ministério de Moisés. Vai confirmar o chamado de Moisés. Pois é Deus quem chama. É Deus quem estabelece todas as coisas. Nossa irmã Vani, bom dia, lá em Sobrado, no Ceará, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus venha fortalecer a fé de cada um dos integrantes da sua família. Deus abençoe. Deus confirma o chamado. E Deus chama diferentes homens, mulheres, para diferentes ministérios. Eles são chamados por Deus, são protegidos por Deus, são guardados por Deus. E quando se levanta uma calúnia, quando se levanta uma murmuração contra um servo de Deus, seja ele quem for,
pode ser pastor, não pastor, diácono, presbítero, membro da igreja, aquele que passa desapercebido totalmente lá no templo, aquele que muitas vezes é ignorado por aqueles outros que são mais, ou se sentem mais espirituais, mais capacitados. Todo lugar tem aquela pessoa que é deixada de lado. Assim como tristemente acontece no mundo também, trabalho, na fábrica, mas não deveria acontecer na igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que aquele irmão, o irmãozinho, como costumamos chamar quando se dão estas coisas, ele também tem um propósito, ele tem um chamado de Deus. Jesus morreu por ele. E se eu desejo ir para o céu, ele também deseja ir para o céu. Agora, quando murmuramos os uns contra os outros, vai ter um pequeno problema, que um de nós não vai subir o dia do arrebatamento, ou o dia que nós partir deste mundo, não vamos chegar à presença de Deus. Isto é algo que nós devemos de pensar antes de abrir a nossa boca para murmurar. Mesmo que aquilo ficar em segredo. Arão, Miriam, estavam sozinhos, murmuraram contra Moisés, contra sua esposa, uma mulher cuxita, mas a palavra de Deus diz que Deus ouviu. Deus ouviu aquilo que eles estavam falando. Bom dia, Alfredo, aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida nesta manhã e que Deus venha fortalecer sua saúde, que Deus venha abençoar a sua casa, que Deus venha derramar da sua graça sobre a sua vida. José, aqui também na cidade de Cacequi, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, meu irmão. Ontem cruzei, ele ali estava trabalhando e não conheci. Logo quando fui pensando de quem é. E aí vi depois que era o nosso irmão José. Que Deus abençoe poderosamente tua vida e que Deus venha prosperar a obra das tuas mãos. Que Deus venha abençoar a toda a família. A graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. E Deus ouviu a murmuração. Não pense que tudo aquilo que nós falamos fica entre quatro paredes. Não pense isso. Deus vai ouvir e vai ter uma consequência sobre aquilo que nós falamos. Assim como quando o povo de Deus amaldiçoou a bênção de Deus, que era o maná, porque queriam carne, e logo sofreram as consequências. Muitos deles vieram perecer. Bom dia, nosso irmão Vilberto, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês neste dia. E essas coisas vêm sim acontecerem, na vida das pessoas ou nas nossas próprias vidas, quando falamos alguma coisa errada. Queremos dar os nossos bom dia a Félix, lá da cidade de Buenos Aires, Argentina. Que Deus venha abençoar a tua vida, que venha abençoar a tua casa, que venha abençoar a teus filhos, que a graça de Deus esteja sobre a vida da família de Félix e que Deus venha abençoar também o seu trabalho, que Deus venha trazer prosperidade sobre a sua vida. E Deus ouviu aquela murmuração.
E Deus vai chamá-los. Deus vai chamá-los à sua presença. Não vai ter fofoca, não vai ter gritaria. É Deus quem vai julgar. Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus venha abençoar poderosamente sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre sua casa. E Deus vai falar de Moisés. Deus vai falar para Miriam, Arão, que Deus falava com Moisés boca a boca. Falo com ele claramente, não por enigmas, vai dizer o Senhor. Então tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus, que nós deveríamos de desejar ter também esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, assim como tinha Moisés com o Senhor. Veja que coisa maravilhosa de que Deus conversava com Moisés, assim como nós conversamos entre nós. Era uma intimidade, era uma cumplicidade, tinha ali um relacionamento entre Moisés e Deus, fidelidade, obediência ao Senhor. Agora, logo chegamos ao versículo número 9, onde vai dizer o seguinte: assim a ira do Senhor, contra eles se acendeu e retirou-se. A ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. Contra quem? Contra Moisés, Miriam e Arão. A ira do Senhor se acendeu contra eles e se retirou. Agora, qual era a consequência da ira do Senhor contra aquelas duas pessoas, aqueles dois irmãos? Era justamente a murmuração. Pensemos antes de querer murmurar de alguém. Pensemos antes de querer murmurar sobre todas as coisas de um filho de Deus. Em realidade, não deveríamos murmurar de ninguém. Mas quando se trata de um homem, de uma mulher de Deus, alguém que é fiel, alguém que é obediente, alguém que tem vida com Deus, cuidado com as palavras que você pode falar sobre essa pessoa. Cuidado com querer difamar. É interessante que Jesus, quando fala das bem-aventuranças, ele vai dizer que somos bem-aventurados quando falarem toda classe de maldades contra nós. Mas logo ele acrescenta, mentindo, seremos bem-aventurados. Ali está agora Miriam, Arão. A presença do Senhor se retirou. O Senhor não gritou. O Senhor não disse para eles o que iria acontecer. Simplesmente o Senhor se posicionou a favor de quem? De Moisés. Simplesmente o Senhor confirmou o ministério de Moisés. Simplesmente o Senhor confirmou a fidelidade de Moisés. Assim como pode confirmar a sua, a minha. E ali então, a nuvem vai retirar-se. Se acendeu a ira do Senhor contra ele. E vai continuar dizendo a palavra de Deus. Sabe, só para fazer um gancho aqui. O Senhor dá vida e o Senhor toma a vida. E encontramos algumas passagens bíblicas onde Deus mata algumas pessoas pela sua desobediência, pela sua avareza, enfim. Temos o exemplo do esposo de Abigail, chamado Nabal, que se negou a ajudar e murmurou também, logicamente, contra o rei Davi.
quando o rei Davi manda pedir para ele ajuda, manda pedir alimento, pois Davi vinha fugindo de Saul e tinha, nesse intervalo aí, tinha protegido a propriedade do próprio Nabal. Mas ele vai negar-se a fazer. A sua esposa vai salvar a sua vida da espada de Davi. Mas logo lemos uns versículos mais à frente, de que Deus vai tirar a vida de Nabal. Isto nos ensina que tem muitos cristãos que, mesmo que andem caminhando, estão mortos espiritualmente. E essa morte chegou através da murmuração. Uma morte espiritual. Eles abrem a sua boca e dizem, eu creio em Deus, mas não participam, entre outras coisas, da Santa Ceia. No mês, quantos dias dedicam ao Senhor? Em congregar, em orar, em ler a palavra do Senhor. São mortos espirituais. E continua dizendo a palavra de Deus. E a nuvem se retirou de sobre a tenda da congregação. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leproso. Por isso Arão disse a Moisés, ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Agimos loucamente e temos pecado. Se nós lemos o versículo 4, 5 e 6, quando o Senhor fala para Moisés, Miriam e Arão, Deus não os acusa de murmuração. Eu penso, acredito eu, é um pensamento meu, não está nem escrito na Bíblia, é um pensamento meu, fica bem claro, que Moisés não tinha conhecimento algum da murmuração de seus próprios irmãos. Ele estava ignorando tudo aquilo que estava acontecendo. Acredito eu que ele estaria perguntando-se o que está acontecendo. Miriam leprosa. Agora, o temor, o medo, chegou sobre a vida de Arão. E Arão agora vai pedir perdão a Moisés. E vai dizer, agimos loucamente. Murmuramos. Falamos mal de ti. Ei, vamos esperar uma consequência de parte do Senhor nas nossas vidas antes de pedir perdão? Agimos loucamente. Agimos. Não podemos ser tão hipócritas de dizer que em algumas ocasiões agimos loucamente e justamente no que quer dizer murmuração. Agimos loucamente. Assim como disse Arão. Agora, fomos nós lá pedir perdão para a pessoa? Mas não basta pedir perdão para a pessoa. Como reparamos o dano da murmuração? Neste caso específico, foi entre Arão e Miriam. A palavra de Deus não fala de que eles tenham ido ao povo, que tenham comentado ao povo alguma coisa destas. Não. Mas sim, murmurar. Bom dia
nossa irmã Miriam, que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã. Devemos mandar um grande abraço aí para a família. E também damos nossos bons dias para Josiel e Mara, lá na cidade da Barra do Quaraí, fronteira com Uruguai e Argentina. Lá na tríplice fronteira sul-americana. Que Deus venha abençoar a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Que Deus venha parar nas suas viagens. Possivelmente ficasse entre Miriam e Arão. Agora, vamos para os nossos dias de hoje e não vamos ser hipócritas nisto. Não vamos ser hipócritas nisto. Imagine a murmuração hoje, século XXI, 5 de março de 2026. Imediatamente pode cair num grupo de WhatsApp. Não é verdade? Ou para outro familiar, para outro amigo. Vamos continuar, vamos estirar aquela murmuração. Vamos alongar a murmuração. Vamos distribuir a murmuração. Vamos levar a murmuração para outros. Agora ela vai ser pública. Agora a murmuração caiu nas redes sociais. Vou pedir perdão para aquela pessoa sobre a qual eu murmurei. Agora, como reparamos os danos daquilo que caiu na internet, daquilo que caiu nas redes sociais? Chegamos na igreja, batemos palma, cantamos, louvamos, com todo o fervor, com todas as nossas emoções, mas não com o nosso espírito. Porque ali tem uma pequena nuvem que aí está tocando na nossa mente, no nosso espírito, dizendo: pecastes. O Espírito Santo falando: murmuraste. Olha para teu irmão. Olha para o irmão do qual murmuraste. Já pediu perdão para ele? Mas e agora? Como consertamos tudo isto? Como consertamos tudo isto? Nós temos familiares por diferentes partes do mundo. Alguns servindo ao Senhor. Tem umas mosquinhas aqui que... E às vezes acontece algo na família e todos ficam sabendo, que eu chamo de fofocas internacionais. Agora imagina uma murmuração que venha cair nas redes sociais. Aqui mesmo, onde nós estamos hoje, um homem público está aí nas redes sociais sobre algo que ele falou para um grupo de amigos. Mas isso já se espalhou por toda a cidade e todo mundo sabe. Uns acusam, outros defendem. Mas somos conscientes nós do dano que estamos fazendo a outro ser humano através da murmuração? Certo é que Miriam ficou leprosa. Ficou leprosa. Miriam ficou leprosa. E vai vir
Arão: ora, não seja como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Novamente Moisés intercedendo, agora por quem? Pela sua irmã. Agora vamos à outra cara da moeda. Você ficou sabendo que alguém da sua família anda falando mal de você, anda murmurando. Qual é a nossa atitude? Qual seria a sua atitude? Qual seria a minha atitude? Quando ficamos sabendo de que aquela pessoa murmurou, falou mal sobre nossa própria vida. Não vemos Moisés recriminando a Arão, ou recriminando a atitude de Miriam. Vemos Moisés orando ao Senhor. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Ele estava orando, estava pedindo pela restituição da saúde da sua irmã. Mas ela tinha falado dele? Tinha. Agora, interessante é, por que Arão não ficou leproso? Se a palavra de Deus diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Porque a que levou a fofoca, a que iniciou a murmuração, a que acendeu o fósforo e colocou fogo foi Miriam. Talvez Arão o viu e ficou, como se diz comumente, na sua. Ou não. Mas quem começou, quem iniciou, foi Miriam. Como reacionaria eu? Como reacionaria você? Se soubesse que dentro da sua própria casa tem alguém que está falando contra você. Na sua igreja, na sua célula, na congregação, no culto domiciliar. Que você chega e fica todo mundo quieto e dão aquela olhadinha para você. É um grande sinal de que estavam falando de você. Qual vai ser a nossa reação? Será que nós vamos agir como Moisés agiu? Intercedendo por essa pessoa. Pedindo ao Senhor que venha curá-la. Porque deve ter feridas da sua alma. Não se sente realizada. Ou não se conforma com aquilo que tem. Ou se acha melhor do que demais. Então sempre está vendo defeitos, sempre está murmurando, sempre está falando mal. Mas qual seria a nossa reação quando nós ficar sabendo de que estavam falando mal de nós? E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias. Esteja fechado há 7 dias fora do arraial e depois a recolham. A consequência de uma murmuração. A consequência de uma murmuração. Eu disse, não faz aqui agora, não faz muito, tem muitos cristãos mortos espiritualmente, mas também tem leprosos espirituais.
E o pior de tudo é que a lepra contamina. A lepra contamina. Na antiguidade, se nós lemos a lei de Moisés, vamos encontrar de que onde sentava um leproso, outra pessoa não podia sentar. Mais ainda, o leproso vinha de longe, caminhando, batendo um sininho, gritando: sou imundo, sou imundo. Imagine uma pessoa gritando isto: sou imundo. Pois bem, goste ou não goste, essa é a realidade de um murmurador. Está imundo, está leproso espiritualmente, está com a doença na sua alma, está com a doença na sua língua. Se teremos para aprender com a palavra do Senhor. Além de Miriam ficar leprosa, ela vai atrasar também a caminhada do povo de Deus. Pois a palavra de Deus diz que eles tiveram que ficarem ali. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois, o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Pará. Essa é a história de Miriam e Arão. Essa é a história de uma murmuradora. Para nós aprender e tomar proveito. Não somente lepra, senão atrasou também o caminhar do povo de Deus. Às vezes nós perguntamos, eu tenho me feito também muitas vezes essa pergunta. Bom dia, nosso irmão Cândido, na cidade de Ituzaingó, República Argentina, província de Corrientes, creio que é Ituzaingó. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Às vezes me pergunto, por que a igreja não avança? Aqui mesmo, onde nós estamos. Aqui. Vou ficar aqui na cidade onde nós estamos. Por que a igreja não avança? E quando eu falo de igreja, falo de todas aquelas que estão estabelecidas, denominações, congregações, que estão estabelecidas aqui na cidade de Cascavel. Por que ela não avança? Por que não vemos milagres, coisas sobrenaturais acontecerem nesta cidade? Será que a igreja, assim como o povo de Israel, teve que esperar 7 dias até que a lepra de Miriam passasse? Tem muitos leprosos, espiritualmente falando. Não que tenha lepra física, mas espiritual, na sua alma, como consequência da murmuração. Consequência da murmuração. O mundo jaz sobre o maligno. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Ele está preso no maligno. Agora, nós que conhecemos a verdade, que Jesus nos tirou do mundo, murmuramos, estamos atrasando o avanço da igreja e estamos contaminando com a nossa lepra a congregação. Seria bom nós refletir sobre isso e pensar antes de falar. Vemos aqui na nossa cidade, como falo, de diferentes irmãos em Cristo. Tenham eles seus erros ou não, porém,
quem julga é o Senhor. Que possamos aprender de Miriam e de Arão a não ser murmuradores. Pai amado e meu Deus do céu, eu te agradeço nesta manhã, ó Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor, apresentamos nossas vidas diante de ti, meu Pai. Senhor, estamos cheios de erros, de equívocos. E muitas vezes, ó Pai, falamos até sem pensar. Meu Deus, que tu venhas perdoar, Senhor amado, nossos pecados de murmuração, Senhor. Senhor, livra-nos, ó Pai, e cura-nos. Limpa-nos, Senhor Deus, com o sangue precioso de Jesus. Limpa-nos e seremos mais brancos do que a neve. Limpa-nos, ó Senhor Deus, para que possamos ser purificados, lavados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, perdoa, ó Deus, os dias de murmuração. Ó Senhor eterno, que podamos, ó Senhor, ter a sabedoria, a mansidão de Moisés, ó Pai. Meu Deus, eu te agradeço por este dia e te peço, Senhor, por aquele homem, por aquela mulher que já se direcionaram ao seu trabalho, ao seu emprego. Pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, que no dia de hoje estarão chegando até os seus centros de estudo. Que a tua proteção, teu livramento, sejas tu guardando-os e protegendo-os de todo mal. Aqueles que ficarem em casa, fiquem debaixo da tua poderosa graça, meu Pai, e que possam, Senhor, ter um tempo de meditação, de oração, de adoração a ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã, sexta-feira, 7h da manhã, estaremos aqui novamente com a Bíblia, o mate e o amanhecer. E amanhã, sexta-feira, começamos 3 dias de atividades especiais aqui na Igreja Luz para os Povos. Aqui um convite para o pessoal da população da cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Começamos 3 dias de uma atividade especial, onde vamos estar falando da provisão de Deus. Vamos estar cada dia falando de um personagem bíblico onde Deus fez realidade, onde Deus proveu aquilo que estava faltando para aqueles homens, para aquelas mulheres. Convidamos você, amanhã, 19h30, aqui na Rua Prudente Domingues, 440, Vila Popular, cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. Deus abençoe suas vidas de uma maneira extraordinária.